Não, vocês também é 28 também, né? De julho? É 14, 21 e 28, né? São 3 terças. Tá. Não, também, porque ali só tá 14, 21. Então a gente errou. Então pronto, estamos gravando. Pessoal que está acompanhando ao vivo aqui, né? Boa noite a quem está chegando agora, Larissa. E quem estiver acompanhando também a gravação, a gente dá as boas-vindas. Estamos começando o segundo semestre dos estudos do NEP da Federação Espírita Paraibana, com muita alegria, com aquela disposição que a gente tem, a saudade boa, né, de passar um tempinho em recesso. Essas pausas servem também para a gente poder aumentar a nossa vontade de voltar, né? E na natureza a gente sabe que tudo é feito em períodos, em ciclos, né? As 4 estações mostram muito bem isso. Então a gente tem que ter esses momentos de começar um ciclo, fechar outro e ter um momento de abertura para um novo começo, com novas energias, novas roupagens, enfim. Então, hoje a gente inicia uma nova formatação dos nossos estudos, né? Vamos explicar para o pessoal, que vai ser a seguinte: a gente vai acrescentar mais um dia para o que a gente chama de dever de casa, que são os comentários espirituais. Então, hoje nós iremos ver cerca de 30 slides, né? A gente procura ser bem objetivo nesse primeiro dia. André e eu temos assim um aspecto muito parecido, a gente ser muito objetivo, então facilita muito em a gente conseguir concentrar ali os slides em torno de 30. Tem um vídeo do Kivitz que é muito bom, na verdade Kivitz tem uns 4 vídeos que ele comenta essa passagem. Tive que selecionar um e aí semana que vem a gente vê outro curtinho também, certo? Então a gente vai ver a parte mais acadêmica hoje, né, os comentários bíblicos, e semana que vem a gente vai ver a primeira parte do dever de casa, com uns 3 textos espirituais, e na outra terça-feira, daqui a 15 dias, a gente vai ver o segundo bloco dos comentários espirituais, com mais 3 ou 2 textos, a depender do que a gente encontrar. Então a gente vai ter mais tempo para falar, né, das nossas experiências, falar mais sobre o texto, então vai ser algo mais, assim, espaçado, a gente não vai ter aquela pressa de falar e com mais interações, né? Esse é o nosso propósito. E conseguindo terminar às 21 horas direitinho para a gente poder manter a nossa disciplina de início e de final de estudo, tá certo? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão vendo aí a tela que está sendo apresentada. A gente vai começar hoje, isso é bem interessante. Começa hoje, no capítulo 23, versículo 1 a 12, mas ele vai continuar falando dos fariseus, né, no caso Jesus, nas próximas perícopes, né? Tem a questão dos 7 ais, e a gente dividiu. Depois ele lamenta por Jerusalém, né? E aí tem uma culminância assim incrível, que é o sermão profético. Então, daqui para frente a gente vai ver assim Jesus dando vários puxões de orelha. Ele está na fase final, assim, do seu messianato, e depois de ter aquelas grandes lições de amor, de testemunhos, de curas, essa parte final ele realmente se despedindo e fazendo as críticas pontuais às pessoas ali de Jerusalém, já que ele está lá nos entornos de Jerusalém. Então ele vai falar diretamente para o pessoal daquela época que tinha o domínio, né, político, o domínio religioso, e também vai dizer o que aconteceria no futuro com o movimento dos cristãos. Naquela época não tinha o nome ainda de cristãos, mas a gente sabe que depois Lucas vai sugerir isso e vai ser acatado. Então tem um sermão profético. Então realmente Mateus desenha um quadro muito bonito do final da missão do Cristo, pelo menos do ponto de vista quando ele estava entre nós na forma humana, né, como encarnado. Depois a gente vai ver as aparições que ele tem em corpo espiritual e algumas coisas também em Atos dos Apóstolos, mas esse sprint final dos capítulos de Mateus, eles vão tratar muito das críticas que Jesus faz, assim, bem diretamente, e do que ele prenuncia para nós, para a gente ficar alerta, né, ao que viria a acontecer. Então, hoje nós vamos ver um tema que Haroldo coloca assim: ensino e prática. É o nome que Haroldo coloca na perícope. Ele coloca uma perícope bem grandona lá de Mateus. E Bíblia de Jerusalém coloca assim: hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. E na nossa conversa em planejamento, a gente achou que ficaria um título mais claro, como está em Jerusalém, né? Porque esses 2 personagens aí, escriba e fariseu, vão ser
os alvos das críticas de Jesus, certo? Em Marcos e em Lucas, só foca os escribas. Os fariseus não aparecem, mas em Mateus, os fariseus estão lá junto, como a gente vai ver nos slides. Então, André e eu estamos na coordenação desse estudo de hoje. André, amigo, fica à vontade também na hora que você quiser intervir, viu? Fazer as suas ponderações. A gente vai iniciando aqui na parte 1, começando, né, pela leitura da perícope, aí vocês estão vendo o roteiro. A gente vai ter a perícope, tem um vídeo do Talmidim, que o Kivitz vai falar do fardo, né, e isso é muito atual para a gente hoje. Depois aquela questão da pesquisa, os comentários e as referências, que a gente coloca mais no segundo bloco dos slides. Na verdade, agora o terceiro, né, que é o último, que é para juntar todo mundo, comentário acadêmico, comentário espiritual. Essa imagem aí foi interessante, eu coloquei fariseu e apareceu essa imagem assim, de um fariseu e com esse sorrisinho, né? Meio assim, estou entendendo tudo isso aqui, e vocês estão vendo uma caixinha assim na testa dele. Essa caixinha, a gente vai ver o que é o filactério, uma caixinha de couro, que eles deixavam algumas passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento dentro, né? E aí ele todo pomposo, assim, com a túnica longa, com as franjas longas, ele está todo equipado aí. Vocês veem que na mão esquerda tem umas tiras de couro também, que eram usadas em relação a esse filactério. Enfim, tá aí a figura caricata do fariseu, com esse sorrisinho meio de opa, eu sei das coisas e os outros não sabem, né? Foi engraçada essa imagem, mas caiu bem com o título, né? No aspecto da vaidade. Vamos à prece, né? Para a gente poder, então, nessa volta do NEP, que é tão especial para a gente, esse estudo. Oi? Alguém quer falar? Diego? Tá escutando agora? Sim, Diego. Pois não. Pronto. Não, é que eu posso compartilhar aqui os slides. É porque eu tava com problema aqui e eu não tava conseguindo ativar o microfone, mas eu tava tentando falar isso. Tá. Não, mas tranquilo, eu posso ir, já que eu tô com o André, né, assim, guiando, aí é melhor aqui. Fica tranquilo. Beleza, viu? Valeu. Então, a prece inicial, né, vamos fazer para a gente poder entrar mais em sintonia. E eu pediria que nossa amiga da Bahia, Nayara, se tiver com o microfone ok, Nay, se você puder fazer a prece, Tá ok? por favor. Sim, tá ok, a gente está te ouvindo. Então, vamos lá. Dar aquela respirada para serenar esse momento. Agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos de volta ao nosso estudo, que já é tão presente no nosso dia a dia e que, com somente 2 semanas, já faz tanta falta, né? Que a gente realmente possa ter a gratidão nos nossos corações por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca cada vez melhor, de maiores ensinamentos do Mestre Jesus, que a gente consiga trazer para os nossos corações esses ensinamentos, mas que, especialmente, que a gente consiga colocar em prática, que a gente consiga trazer as palavras do Mestre Jesus para o nosso dia a dia, para a convivência com os nossos familiares, com todos os irmãos que nos acompanham nessa jornada. Então, agradecemos a espiritualidade amiga que nos traz aqui, que nos acompanha, que nos inspira, para que possamos todos estar com ouvidos e corações abertos para compreender as lições do dia de hoje. E também peço para que intui André e João, que possam nos instruir também da melhor maneira, para que a gente processe da melhor forma possível os ensinamentos do Mestre. Obrigada, Mestre Jesus, pela tua presença, e possa estar conosco, nos iluminando e nos amparando nesse momento. E também a todos aqueles colegas do NEP, amigos do NEP, que não puderam estar presentes. Obrigada, que possamos ter um bom estudo. Assim seja. Que assim seja, né? Então, deixa eu seguir aqui nos slides. Bom, a gente está vendo aí, é bem longo, né? É a perícope em Mateus, e a gente colocou, como sempre, é o nosso costume,
o texto traduzido por Haroldo e o texto da Bíblia de Jerusalém. E tem duas marcações só, uma no comecinho, no versículo 2, e outra já no final, no versículo 9, que a gente vai comentar alguma questãozinha de tradução, mas não é nada demais, assim, não é nada que agrave o texto, não. Mas, como a gente busca fazer também, né, essa análise mais minuciosa das palavras, é importante a gente fazer isso. Então, eu vou ler aqui Haroldo, e aí um outro companheiro na sequência aqui da ordem alfabética pode ler Jerusalém, tá certo? Então, vamos lá. Mateus 23, a gente está começando um capítulo novo, né, importante dizer isso, Mateus 23, versículo de 1 até 12, tradução de Haroldo, ensino e prática. Então Jesus falou às turmas e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai. Mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Porém, eles mesmos, nem com o dedo deles, querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos, e a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, pois vosso Pai celestial é somente um. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor. E aquele que exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. Então, aí o texto de Haroldo, a gente vê uma diferençazinha também no final, né? André até falou comigo, João, aquela expressão que fala que quem se humilhar, né, será exaltado. A gente tem que interpretar bem essa questão do que é ser humilhado, e a gente vê que Haroldo coloca diminuído, né? Haroldo coloca diminuído, eu esqueci de marcar aqui, mas sendo mais condizente com o que está no grego, o que dá a ideia de você diminuir seu ego, né? E não de ficar se humilhando no sentido mais negativo e piegas da palavra, né? Como se você não tivesse valor algum. Mas a diminuição aqui no sentido da sua personalidade. Mas isso aí também é comentário, eu acho que Joana de Ângeles vai falar disso, Emmanuel também, vamos deixar para depois. Então, na ordem aqui alfabética, Alexandre, amigo, se você puder ler Bíblia de Jerusalém, por favor. Tá, joia. Boa noite, gente. Hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. Jesus dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que homens lhe chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Bíblia de Jerusalém. Bom, vamos só fazer alguns destaques aqui, né, das duas traduções. Logo no comecinho, a gente vê lá no versículo 2, na segunda linha, a gente grifou aí em Haroldo o verbo sentaram-se, e em Jerusalém, então, estão sentados. A princípio, uma coisa está no passado, outra coisa está no presente, né? Quando a gente foi ver como é que está no grego, aí o grego ele tem uma característica de um modo verbal que se chama aoristo. Aoristo. O que é o aoristo? É um modo verbal que a gente não tem no português, que é usado muito quando alguém está fazendo algum tipo de narração, ou ele não quer situar, assim, num determinado período temporal, um fato que ele narra.
E é também usado muito para você escrever máximas de sabedoria. Então, assim, aquelas ideias, né, de sabedoria que a gente vê, ditados populares, né, muitos ditados populares, lá na Grécia, quando eles queriam escrever um ditado popular, uma coisa que fosse assim, tivesse fora do tempo, sabe? Tem uma validade para todos os tempos, que é uma coisa que já virou meio que universal entre a cultura. Aí eles usavam esse modo verbal do aoristo. Então, é uma marca da escrita grega. E você, no português, tanto pode traduzir no passado ou no presente. Então, fica à vontade. Por isso que eu coloquei negrito nos dois, porque as duas formas no português estão certas. Então, assim, não tem como traduzir exatamente como é, porque a gente não tem esse modo verbal para falar. Então, é passado, é presente. Jesus fala da história, né? Os fariseus e os escribas há muitos séculos já estão aí sentados na cadeira de Moisés, se apossaram na cadeira de Moisés, né? Então, é uma coisa que ele narra assim, ó, vocês já sabem do que aconteceu, né? Isso é um fato consumado, assim, é uma marca já da tradição judaica isso ter acontecido. E lá embaixo tem uma coisa, isso é muito interessante lá embaixo, que é sobre o Pai Celestial. E aí, quando a gente vai ver no grego e também vem Champlin e em Pastorino e o texto grego estão mais do lado da forma como Jerusalém traduz. Porque vejam só, ó, lá no versículo 9, Haroldo diz assim, né? Tradução de Haroldo. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai. Agora vem o que a gente marcou. Pois vosso Pai Celestial é somente um. Aí você lê assim, peraí, pois vosso Pai Celestial é somente um. Tá, a gente é monoteísta, a gente sabe que só tem um Pai. O que você está dizendo de novo? Quando você lê Jerusalém, você percebe uma coisa diferente. Você percebe que Jesus dá sutilmente um recado. Ele diz assim, ó, pois um só é o vosso Pai, vírgula, o celeste. Então veja só, Jesus está dizendo que é comum as pessoas chamarem, naquela época e ainda hoje, algumas figuras mais respeitáveis, né, anciãos em geral, ou líderes, pessoas de destaque, de pai. Na própria história da cristandade, a gente via que Francisco era chamado de Pai Francisco. Pai João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, né? Quando você tem alguém assim, reconhecidamente líder, você chama de pai. Isso é comum. Isso era comum também na época do Cristo. Mas quando a tradução de Jerusalém diz assim, pois um só é vosso Pai, que Pai é esse? O Celeste, aí fica explicitado o que Jesus quer dizer. Vocês só têm um Pai de verdade com P maiúsculo, e esse Pai é o Celestial. Se você traduz como Haroldo, pois vosso Pai Celestial é somente um, dá a ideia do monoteísmo, mas ele meio que deixa implícito essa separação de Pai e de o Pai Celeste. E em grego isso fica separado. Em grego está assim, o Pai, o Celeste, certo? Então fica mais explícita a diferença que Jesus quer fazer, porque tinha gente também que chamava de Pai Zeus. Zeus. Os romanos, Júpiter. Quem é o pai de vocês aí de Roma? O pai do mundo do além. Ah, o nosso pai é Júpiter. E de vocês gregos, quem é o pai de vocês? É Zeus. Entendeu? Jesus fala, não, nenhum desses dois. É o Pai Celeste que eu estou revelando a vocês. Então é importante assim essa marcação para diferenciar bem, tanto do ponto de vista dos pais que a gente chama aqui na Terra, e até mesmo de entidades, né, espirituais, divindades, que vários povos pagãos chamavam de pai, e que Jesus está dizendo só tem um. E esse um é o celeste que eu revelei a vocês e estou revelando. O Pai amoroso, o Pai compassivo, né? Pronto. Então, essa diferençazinha em Jerusalém deixa mais claro o que Jesus quer dizer e é mais condizente com o texto grego. E tanto Champlin como Pastorino também vão fazer essa especificação. Nessa palavrinha guias, a gente não marcou nada, porque, de fato, o que está lá no grego é uma palavrinha que tem a ver com aquele que lidera, é aquele que vai na frente liderando um grupo de pessoas. É um guia. É alguém que realmente está na liderança e diz, a gente segue fulano. Tá? Então, guia é isso, é o que está lá. Algumas traduções colocam mestre, mas na verdade não é mestre. Mestre é o que veio antes. Ele fala de rabi, que é o mestre, né? Que é a palavrinha grega didáskalos. Essa mais embaixo aí de guia já é outra palavrinha grega, que agora me foge a memória, mas eu fui pesquisar, e é a ideia de um líder que você está seguindo. Ele pode não ser nem versado nas escrituras como um mestre da lei, mas ele tem um carisma, né? E arrebanha pessoas. A gente viu muita gente na história
da humanidade em termos políticos, em termos sociais, que eram guias da humanidade. Alexandre colocou categetes, é isso mesmo, categetes, é isso. Guias da humanidade. Você viu um Hitler guiando milhões de pessoas na Alemanha. Você vê hoje líderes aqui na América Latina, em termos políticos também, sendo guias, e se o cara disser faça isso, a pessoa faz e nem raciocina, né? Então Jesus já dizia isso, vão ter gente aí, ou vai ter gente aí, que vai seguir essas figuras, né? Nas seitas esotéricas, enfim. Então Jesus, nesse bloco aqui, ele meio que engloba todos os tipos de referências que a gente possa ter para a gente seguir. Um mestre da lei, um ser divino, né, que ditaria as normas a partir do ponto de vista daquilo que é transcendente, que seria esse Pai Celestial. Você poderia ter Zeus, Júpiter, ou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e também esses guias no sentido mais amplo da palavra. Qualquer tipo de guia que a gente possa ter, certo? E ele diz que só tem um, que na verdade é o Cristo, né? A nossa grande referência é o Cristo. Só para fechar esse bloco, eu lembro de um escritor moderno, grego, que assim, escreveu muita coisa, e ele ficava... Uma hora ia mais para o lado cristão, outra hora ia mais para a filosofia. Ele dizia assim: durante um certo tempo da minha vida, o meu guia intelectual foi Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche. Ele era materialista, nihilista. E no final da vida dele, ele escreve uma obra sobre Francisco de Assis, sobre Jesus, e ele diz: não, agora eu percebo que o meu grande guia é o Cristo. Aí abandona Nietzsche e vai seguir o Cristo. Então nós temos, na nossa fase assim, mais adolescente, uma referência. A gente se torna madura, a gente tem outra referência. É normal. Desde os cantores pop, que a gente era fã, né, na nossa infância e adolescência, até um Emmanuel da vida, um Allan Kardec, que a gente tem como nossa referência, tá certo? Então aí Jesus está englobando qualquer tipo de figura que lidere e que não seja uma referência. E no finalzinho, como a gente já adiantou, a tradução de Haroldo sobre ser diminuído, né, você se diminuir, ela é mais exata do que se humilhar. Porque quando você fala será humilhado, se humilhar, pode ter um sentido mais pejorativo, negativo, né? Uma outra forma de traduzir seria assim: tornar-se humilde. No Bible Hub ele coloca em inglês assim: tornar-se humilde. Ou se diminuir, tá? Mas se humilhar, no português, aí já tem um sentido meio duplo, assim, não é tão legal a tradução, não. Aí Jerusalém deu uma escorregadinha, tá bom? João, Pois não? esse capítulo 8 ali, tanto das duas versões ali, quando ele refere a Rabi, ele estaria chamando atenção também para a divindade ou para o Cristo em si? Porque logo em seguida, na referência, ele faz a questão de pai e depois coloca Jesus como sendo o guia, né? Exato, veja só, Rabi, a palavrinha em aramaico, que lá no grego eles transliteraram, colocaram lá, R-A-B-I, né, com as letrinhas gregas. Eles não botaram o mestre em grego, que é o didáskalos, que aí vem didática. Eles botaram mesmo, pegaram lá as letras gregas e botaram Rabi. Então, se um grego lesse aquilo, ia ler Rabi. Mas o que é Rabi? Rabi não existe no dicionário grego. Não, isso é uma palavra em aramaico que a gente fez a transliteração. Por isso que está Rabi aqui. Do que eu entendi, Israel, aqui no caso é Rabi como mestre mesmo, certo? Não tem a ver com Deus, não. Porque havia as várias escolas, né? Como a gente sabe, a escola de Hilel, a escola de Shammai, a escola do Nazareno, que é Jesus, e vários outros mestres da lei tinham seu grupo de talmidins. Então, Rabi aqui é aquela figura mesmo de um homem que tinha um grupo de discípulos e era um mestre da lei, certo? E era o mestre da lei. Esse mestre era um. Esse mestre era um. Um seria divindade. Veja só, aí assim, a gente fica implícito que ele está dizendo, sou eu, né? Sou eu, Nossa. Ele, é o Cristo. Fica implícito isso. Porque ele diz embaixo no 10, assim, quem é o guia? O Cristo. E em cima, quando ele fala de mestre, é implícito que ele está falando dele. Ele está falando dele. Né? Eu entendo que você fale que parece uma referência com o que está embaixo, porque tem Deus somente um, né? Pai Celestial somente um, e mestre somente um. Mas como o Rabi aqui é o homem que ensina, então é ele também. Fica mais no sentido de ser o Cristo. A gente vai ver esses versículos mais na frente, certo? Mas foi bom você ter colocado isso. Mas o entendimento implícito é que é o próprio Cristo.
Mais alguma questão, gente? André? João, Também. Pois não? é na linha do que o Israel colocou aí, né? Eu estava pensando, quando ele diz aqui, porque o vosso guia é somente um, o Cristo. Parece até que Jesus não está fazendo uma referência a ele, mas pelo seu comentário, sim, pegando no contexto, é como se ele tivesse trazendo essa responsabilidade para si mesmo. Mas eu achei curioso, porque ele usa aí um artigo, né, antes, o Cristo, ou sei lá, eu achei um pouquinho confuso, mas a pergunta do Israel e a sua explicação começaram a limpar assim, minha visão, mas eu fiquei pensativo com isso aí, viu? Obrigado. Mas é interessante você chamar atenção para isso, porque a palavra Cristo, né, que é traduzida aqui no grego, se refere a quem? A um Messias. Então, isso é bonito de Jesus, ele não dizer assim, somente um é o vosso guia, eu, Jesus. Em momento nenhum dos evangelhos a gente vai ver Jesus colocando a pessoa dele em evidência. Ele não coloca o nome dele próprio, né, Jesus, como sendo alguma coisa. Quando ele quer se referir de alguma forma aquilo que ele representa, certo? Aquilo que ele representa para a humanidade é usada a expressão Messias, que é o Cristo. Todo mundo sabia quem era. Todo mundo sabia quem era. Então, assim, é uma forma de humildade também, sabe? Jesus dizer assim, ó, não estou falando de mim, não é a minha pessoa, a minha personalidade. É o Cristo. O que é o Cristo? Espírito puro. Espírito puro. Então ele coloca essa palavra, que é uma palavra que não gera nenhuma dúvida para quem estivesse ouvindo, ó, cara, ele está falando do Messias, que é o Espírito que tem comunhão permanente com Deus, que está unido a Deus. Então ele não coloca Jesus. Até porque, se a gente for ampliar mais isso, né, na visão espírita, não só Cristo não é só Jesus. Tem outros Cristos no universo. Então, assim, se ele dissesse assim, somente um é vosso guia, Jesus, a gente poderia dizer, poxa, mas e o Cristo lá de Marte? Não é nosso guia também, não? É. Ele é, porque ele é espírito puro. Então, todo espírito puro pode ser nosso guia. E não só Jesus de Nazaré. Não só aquele espírito em especial, Jesus de Nazaré. A gente pode chamar de guia o Cristo lá de Marte, o Cristo de Vênus, o Cristo do Sistema Solar. Jesus diria, beleza, podem chamar eles de guias. Eles também estão aqui no mesmo time que eu. É bonito ele dizer isso, porque ele está dizendo a categoria espiritual de um ser plenamente purificado e unido a Deus, e que, portanto, merece ser chamado de líder ou de guia. Não é uma pessoa, é a categoria que você chega. Um dia todos nós seremos um Cristo, e a gente vai poder ser referência para as outras pessoas, né? O entendimento das várias leituras que a gente faz é mais ou menos nesse sentido. Pois não? Isso é legal, porque quando tu pega assim, é uma lição sobre hipocrisia, e seria muito estranho o próprio Cristo tá se exaltando, né? Mas aí, não, ele tá falando justamente dessa categoria, então faz todo sentido, assim, na abordagem da passagem. Perfeito. Israel? Eu só ia acrescentar que o próprio Cristo dele se refere também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho, ali a gente vai ver que incute o ser guia, que quem ensina o caminho, quem mostra a direção, é o guia, né? Eu sou a verdade, quem traz as verdades para a gente? É aquele que, além de que nos guia, também é o mestre, né? A verdade é trazer conhecimento através do mestre, então seria... Sabe? Muito bom, Israel. Aí tem um aspecto didático, né? Daquele que ensina a verdade, que é o mestre, e a palavrinha grega didáskalos, tem tudo a ver com aquele que ensina. E você lembrou muito bem a questão do caminho, porque a palavrinha grega aí para guia, é o líder, é como se você estivesse numa expedição, fazendo um turismo, e você precisa de alguém que conheça o caminho e você vai seguindo. O que aquela pessoa disser, você vai só ali seguindo, seguindo, seguindo. A ideia é essa mesmo. A ideia é perfeitamente nesse sentido. Então, Jesus colocar o guia como sendo o Cristo, ele deixa aberto para qualquer entidade espiritual que tenha chegado nesse patamar de evolução. Ele não coloca a pessoa dele. E mais, né? Como o Diego disse muito bem, todo o contexto do ensino aqui é de humildade. Se ele coloca a pessoa dele na frente, por mais que a gente saiba que ele era já humilde, né? Já tinha a bem-aventurança da humildade, isso poderia ser motivo de críticas. Você está falando que a gente tem que ser pequeno, tem que se diminuir, e você fica aí dizendo que você, Jesus, né, usando seu nome próprio, é o guia. Você não está querendo aparecer, não?
Então ele colocou a categoria Messias. Ele não coloca a pessoa dele. Então, mais uma vez, a genialidade de Jesus, né, e também de Mateus, que escreveu o texto. Mais alguma coisinha sobre a perícope? Senão a gente pode ir andando para os outros slides, né? Acho que o próximo vai ser Marcos. É pequenininho. Marcos e Lucas, eles são bem pequenininhos, certo? Na ordem aqui, Andrezinho, pode ler os dois, Haroldo e Jerusalém. Agora, Marcos, em seus discípulos dizia, vede o proceder dos escribas que querem andar com estolas, saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas ceias, que devoram as casas das viúvas, orando longamente com pretexto. Esses receberão condenação excedente. Haroldo, né? Jerusalém agora. E dizia no seu ensinamento, guardai-vos os escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. A novidade das viúvas, né? Isso. Pode falar, André. É basicamente essa a novidade. Eu acho que estola também não está no outro, né? Não, tá não. São basicamente essas duas novidades. Exato. Ele não cita os fariseus, né? Ele fala dos escribas, cita o que você já falou, e tem a questão de devorar as casas das viúvas, né? Através da oração, e a gente vê que isso era uma forma deles fazerem um certo tipo de extorsão, assim, de pessoas que estavam passando por um sofrimento terrível, né? Você explorar a fragilidade emocional dos outros. Gente, esse texto aqui, ó, é muito atual, pelo que a gente vive no movimento religioso, não só brasileiro, mas mundial, sobretudo dentro do cristianismo, dentro do movimento espírita, dentro do movimento protestante, católico, enfim, a gente vai se ver muito aqui e ver outras figuras também que a gente conhece como sendo esses personagens. Jesus está criticando desde as vestimentas até algumas atitudes que elas têm perante festividades, encontros e até com pessoas fragilizadas emocionalmente, que é no caso das viúvas aí, né? Se a gente fosse imaginar assim, qual é a pessoa mais fragilizada que você pode encontrar naquela época? Mais fragilizada, já que a mulher não tinha direito a um trabalho assalariado, carteira assinada, coisa do tipo. A viúva vivia na dependência de outros, né? Ela tinha que mendigar muitas vezes ou se prostituir. Então era uma das pessoas mais vulneráveis afetivamente, materialmente. Então Jesus escolhe essa classe, não é à toa, que ele escolhe e mostra, ó, a classe mais vulnerável, os escribas vão lá, com pretexto, e exploram quem já não tinha praticamente nada, né? Então, vamos ver mais coisa aí para frente. Lucas é bem parecido, vamos andando aqui para Lucas. Diego, pode ler, por favor? Sim. Ensino e prática, capítulo 20, versículo 45 a 47. Enquanto todo o povo ouvia, disse aos seus discípulos, acautelai-vos dos escribas que querem andar com estolas, amam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas ceias, que devoram as casas das viúvas, orando longamente como pretexto. Esses receberão condenação excedente. Bem parecido, né, com Marcos. E como todo o povo o escutava, ele disse aos discípulos, isso na Bíblia de Jerusalém, né, Jesus julga os escribas. Cuidado com os escribas que sentem prazer em circular com togas, gostam de saudações nas praças públicas, dos primeiros lugares nas sinagogas e de lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Simulam, olha só. Esses receberão uma sentença mais severa. Ok. Câmbio. Pois bem, né? Bem mais curto, Lucas e Marcos. E a gente agora vai ver o vídeo do Talmidim 156 Fardo. Deixa eu só ver aqui o link para colocar para vocês. Assistindo velocidade 1.0, né? Para a gente manter
o padrão, mas quem quiser já ver mais rápido, fique à vontade. Vou colocar o link aqui.
Ok, gente, é 1.0, né? Acho que deu tempo todo mundo ver já. Então vamos comentar, né? Nai escreveu aqui. Pode começar, Nai. Oi. Então, se eu demorar a falar, você me corta aí, viu, João? Então, ele falando, assim, dessa história da moral e das leis, assim, né, de seguir rigorosamente, eu lembrei muito da palestra lá que eu vi o Marlon falando, que a gente, no meio espírita, não está escrito lá, mas parece que tem parece que tem algo, um contrato velado aí, de que a gente tem que ser muito certinho, de que o espírito é certinho, né, que segue moralmente todas as coisas, que, por exemplo, a gente não pode beber, tô sendo bem extrema aqui, né? Mas que é como se para a gente ser espírita, a gente tem que estar sempre seguindo rigidamente, assim, certas coisas, se distanciando de certas coisas do mundo mundano, sabe? Vou dar um exemplo disso, assim, para ver se fica mais fácil o que eu estou querendo falar. Um amigo meu virou e falou assim, mas você é espírita e você está aí tomando sua cerveja, né? De vez em quando eu gosto de sair com os meus amigos, tomar minha cerveja, eu gosto de ir para um bar, gosto de fazer as coisas. Aí eu, oi? Mas onde é que está escrito ali que eu não posso fazer isso, né? Onde é que está ali? Eu lembro de uma vez eu estar num lugar e a gente foi para um lugar bem badalado, assim, sabe? E estava o dirigente do centro que eu frequentava, lá no interior da Amazônia. E na hora que ele chegou, me causou certa estranheza, assim, sabe? Ele tá ali. Aí eu falei, rapaz, peraí, tem alguma coisa errada nesse pensamento aqui, né? Não é porque o cara é o dirigente do centro espírita, não é o cara que estava, enfim, né? Que ele não pode estar ali naquele momento, naquela coisa. Então, eu lembrei muito enquanto o René estava falando, que às vezes a gente tem essa cobrança, sim, no meio espírita, de que a gente tem que ser certinho, de que a gente não pode estar em determinados ambientes, e as pessoas vão se moldando nisso, que você não pode ter determinados tipos de relacionamento, não pode conviver. Lógico, né, gente? Estou aqui, tá entendendo que eu estou meio que generalizando tudo, né? Mas eu acho que existe, sim, um pouco de uma poda de comportamento da gente, que a gente deve se enquadrar naquele comportamento. E, na verdade, a gente sabe que não é nada disso, né? Vai dar, cada um das limitações. Às vezes, tomar minha cerveja, meu vinho faz bem para mim, mas muitos de vocês não. Né? Eu sair para um bar e tal, muitos de vocês não. E eu estou aqui junto no estudo, no aprendizado, fazendo aquela mesma coisa. Eu não sei se me fiz entender aí, Sim. mas eu acho que me lembrou muito, assim, dessa história da gente, a gente não tem leis a seguir, mas que, no fundo, a gente tem uma coisinha velada aí do que pode e não pode tem, né? E a gente precisa ter cuidado com isso também, porque às vezes a gente pode acabar cometendo excesso por conta dessas limitações, assim, sabe? Uhum. Perfeito, Nai. Ficou bem claro, sim. Ismael, depois Maiara e Paulo. A Ismael disse que Mãe pode falar? Deixa Pois a mãe não. falar primeiro. Pode falar, Mãe. Oi, gente. Primeiro, boa noite. Hoje eu tô meio malzinha de saúde, eu tô acompanhando aqui só. Tudo apagado, mas tudo certo. Gostei muito do vídeo de René e queria comentar algumas coisas sobre. Primeiramente, sobre essa visão muito negativa dos fariseus, né? Eu gostei muito da fala de René e me lembrou um texto que eu tinha lido de Champlin, não era no livro versículo por versículo, não, era na enciclopédia da Bíblia, porque eu participo de um grupo de estudos e a gente tá, na verdade, né, estudando os personagens do cristianismo primitivo e começou pelos apóstolos. E aí teve um dia que a gente estudou Simão Zelote. E procurando sobre o Zelote, sobre os Zelotes, né, essa seita, enfim, esse grupo dos Zelotes, Champlin ele vem trazer uma parte fazendo uma relação com os fariseus e me abriu realmente a mente sobre isso.
que ele vem dizer que os fariseus eles eram tão patrióticos quanto os zelotes, e vem falar da importância na verdade, falar do pensamento dos fariseus, de que eles interpretavam o domínio romano como um castigo divino, né? Pelos judeus não estarem cumprindo as leis. Então, eles se sentiam nesse dever de estar fiscalizando o cumprimento da lei das pessoas. E isso eu fiquei, meu Deus. Só que, obviamente, né, como todos os seres humanos, havia um grau de exagero aí muito profundo devido, enfim, a diversas questões internas mesmo. Mas eu achei muito interessante isso, e René ter resgatado essa questão de que eles se sentiam mesmo na obrigação de estar lá fiscalizando, porque justamente eles acreditavam que tudo de ruim no que tange a invasões e dominações dos judeus, eles tinham a ver justamente com esse castigo divino. E aí eles entendiam que quando os judeus endireitassem, né, entre aspas, seus caminhos, aí é quando Deus ia intervir diretamente e tal. Então eles se sentiam nesse dever. Eu achei muito legal esse texto de Champlin, e também René ter resgatado isso. Era isso, o câmbio. Muito bom. Nem todo mundo é sombra totalmente, né? Nem todo mundo é totalmente luz, salvo os espíritos puros, né? Então sempre você vai encontrar algum tipo de virtude quando você olha melhor para as pessoas. Tem Ismael e tem Paulo, né? Para falar? Rapidinho. João, como você falou, realmente o vídeo é fantástico. E pegando um pouco o que Nai e Mai falaram, eu gostei muito quando o Kivitz colocou que é importante preservar valores, mas que os fariseus e escribas exageraram na mão, né? A gente sabe que, até falando em termos jurídicos mesmo, a própria lei, se for aplicada de maneira pura, sem as causalidades das circunstâncias da vida, ela vira uma injustiça. Uma lei que é desenvolvida para a justiça termina a aplicação pura, gerando uma injustiça. Daí a advertência do Cristo. E outra coisa que eu achei interessante no texto, depois eu acho que a gente deve até falar mais, é que Jesus diz basicamente que olhem para os fariseus, olhem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, né? Aí eu lembrei de um tio meu, um tio muito querido, que tem quase a mesma idade que eu, e ele me dizia uma coisa assim, como ele tem uma vida assim meio desregrada, e aí ele olhava para mim e dizia, olhe para mim, e eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo do que não ser, ele falava assim para mim. E aí, óbvio que em tom de brincadeira, né? E aí depois outra situação, tem um familiar meu que ele dirigia de maneira muito imprudente. Aí também da mesma forma, ele dizia, olha, aqui está um exemplo, mas o exemplo do que não fazer. Eu acho interessante esses modelos que são colocados também, que a gente deve observar. A gente tem Jesus como guia e modelo do que fazer, né? Mas a gente pode aprender também com modelos de como não devem ser feitas as coisas, né? E como que... enfim, como que a gente deve buscar a coerência? Eu acho que vocês resumiram bem essa questão da justa medida. Outra expressão que eu achei legal que o Kivitz trouxe, esse, na verdade, equilíbrio, né? Porque você buscar também preservar a lei e os valores de maneira tão intensa que você termina indo para uma incoerência, um desequilíbrio. Câmbio. Muito bom, Ismael. Paulo? Depois eu queria falar só uma coisinha. Oi? Não, depois eu queria falar só uma coisinha. Depois, pode falar. Não, eu só queria resgatar o que Nayara falou. Eu acho muito importante isso, mas assim, a doutrina espírita, a partir do momento que ela nos mostra a vida espiritual, né, e a nossa processo evolutivo, então ela vai deixar claro para a gente que quanto menos vícios nós tivermos, né, melhor a gente se desembaraça da matéria.
Entretanto, o deixar de beber, o deixar de fumar, são as coisas mais fáceis em comparação com outras tantas coisas que a gente precisa fazer, né? E aí o que acontece? E o fumar e o beber, por exemplo, são coisas que nós conseguimos identificar, conseguimos enxergar. Então, um médium, por exemplo, que toma sua cerveja ou que fuma seu cigarro, ele é olhado de forma atravessada por muitas pessoas. Mas aquele outro médium, né, que não fuma e não bebe, mas que tem pensamentos que a gente não consegue sondar, né, e que muitas vezes está muito mais poluído do que aquele que bebe e fuma, aquele ali a gente aceita com muita tranquilidade, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, de fato, para a gente não ficar só na carcaça, né? Só em julgamentos muito pueris. Câmbio. Muito bom, meu comentário é justamente sobre isso. Tem uma frase de Emmanuel, que aí Chico dizia assim, mas eu estou aqui passando na cidade, tem tanta gente aqui no bar, jogando sinuca, bebendo, ficam ocupados aqui, Emmanuel, com esses jogos, eu fico meio triste. Aí Emmanuel diz assim, Chico, enquanto eles estão jogando, eles estão ali com uma ocupação que parece fútil, mas poderiam estar fazendo coisas piores do que isso. Então, a gente tem que saber também dosar o que a gente pode fazer. Ninguém vai se tornar anjo da noite para o dia. Então, assim, muitas vezes a pessoa que se apegou a um carteado, que se apegou a um jogo de bilhar, ou que faz como eu, que joga muito videogame, eu estou ocupando meu tempo com uma coisa que não faz mal a ninguém, é uma diversão, uma distração, e a minha cabeça fica ali numa espécie de distraída mesmo, né, das ocupações, desestressa, enfim. Para muita gente a bebida serve para dar uma relaxada, enfim, cada um sabe, né, do que tem no seu temperamento, do que tem na sua parte emotiva, psíquica. O que a doutrina vai dizer? Busque o que é saudável para você e busque ter comportamentos que lhe façam evoluir. Ela só orienta. O grande problema é como o Mai disse aqui, a gente fica sendo muito fiscal do outro. Era isso que os fariseus faziam, fiscalizando a vida do outro. Aí quando você toma muito tempo fiscalizando a vida do outro, você não toma conta da sua própria vida. Então, fazer o que deve ser feito, a gente sabe. A doutrina é muito explícita em tudo isso. E a área da medicina, a área da educação física, a área de psicologia vai ainda esclarecer mais como a gente tem uma vida a mais bem vivida possível. A gente não tem que estar fiscalizando, mas você ainda faz isso, mas você ainda faz aquilo. É o livre-arbítrio da pessoa, e como Paulo disse, muitas vezes aquele médium ali oculta, né, um comportamento de perversão que ninguém sabe, mas porque ele está todo arrumadinho, bonitinho, é da alta sociedade, a pessoa, não, fulano de tal, e não sabe as perversões que ele pode carregar dentro dele. Só para fechar, dizem, né, que Hitler não bebia álcool e que era vegetariano. Não precisa dizer mais nada, né? Então não são essas coisas exteriores que vão nos marcar. A doutrina orienta para a gente ter saúde em todos os aspectos, físicos, emocionais, sociais, psíquicos, tudo, mas o que a gente vai fazer nas nossas particularidades, na nossa vida individual, é uma questão nossa com a nossa consciência. A gente não tem que ser fiscal de ninguém. Essa, para mim, é a grande lição aqui. Está colocando fardo nos ombros dos outros, e você, como diz Jesus, eles não movem nenhum dedo para ajudar a carregar o fardo, né? Como dissessem assim, olha, o povo de Israel foi prisioneiro lá na Babilônia, o povo de Israel agora está sofrendo por causa de Roma, em virtude da gente não observar a lei. Então, nós aqui vamos ser os seus fiscais. O nosso fardo é fiscalizar vocês. Basicamente era isso, né? Eles colocaram um fardo sobre eles de serem fiscais. E toda hora está dizendo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Mas aí com eles, não. Comigo, eu já tenho o fardo de ser fiscal. Eu posso me dar o luxo de ter grandes banquetes e tal. O meu fardo é fiscalizar. Aí não dá também, né? Aí é hipocrisia, porque a vivência da lei tem que ser da comunidade inteira, e não só de um grupo, e você separar fiscaizinhos, né, para ficarem mais de boa. Gente, tem muito slide para a gente ver, certo? Realmente o vídeo de Kivitz é sensacional, e na próxima semana a gente vai ter outro vídeo dele também, que é muito bom. Mas vamos seguir aqui com os slides, que é o momento aí da pesquisa. Agora, né? É hora! Vai, tá bom, pode passar. Não, vai, esse é o seu momento. Onde, quando, quem, o que, como, de que, por quê? A hora da pesquisa do NEP, gente. Porque junto, sem acento, corrigindo o que está errado, mas é porque a gente pegou um slide antigo, e aí está sem um remendo, beleza? Prof.
Deixa eu pedir a você para assumir a partir de agora, para a gente dar uma aceleradazinha, porque nós temos só meia hora. Beleza. Aí essas partes, assim, vão ser mais, assim, de personagens e tal, e depois meus comentários. Mas show de bola. Agora vai, viu? Agora vai. Segura, aperta o cinto. Agora, meu amigo, todo mundo aperta máscaras de oxigênio vão cair. 5.0. Não vai acabar às 21 horas. Vamos lá. Kardec vai falar sobre escriba e sobre fariseu no Evangelho segundo o Espiritismo. Já sabemos que eram grupos específicos do judaísmo, né? O escriba, ele era, assim, muito entendido das letras, né? Por isso a palavra tem a ver com isso, e tem uma fotozinha dele escrevendo. Eram pessoas apegadas ao conservadorismo do estudo da interpretação dos textos do Antigo Testamento. Próximo slide. Fariseus, também já muito debatido. Fariseus, bora, gente, bora. Disciplina. Fariseus, também esse aí, muito querido nosso, muito estudado. Kardec vai falar sobre ele. A característica mais marcante é que eram muito apegados aos trechos da lei, estavam ali juntinho com os escribas também, nessa mesma forma de se conduzir e de pregar, certo? Kardec fala, a gente já viu esse slide assim, em vários outros estudos, e Kardec fala... Diga, Gora. É o seguinte, atrapalhando um pouquinho aí o seu Need for Speed, como colocaram aqui, vou jogar para ti, tá? Escriba, fariseu, doutor da lei. Escriba, fariseu. Aí e comenta. Essa é uma dívida honorária do nosso amigo João, né? Sim. É uma dívida honorária. Gente, eu já paguei essa dívida, eu coloquei um link. Logo quando a Mayara pediu, coloquei um link lá no grupo, vocês pesquisem lá o link, que vai estar explicado Mas bem direitinho aí, isso. rapidamente, escriba, fariseu e doutor da lei. Gente, o escriba e o fariseu, eles tinham conhecimento da lei, certo? Eles tinham conhecimento da lei. O fariseu era um grupo judaico, como os essênios, como os saduceus e etc. Então, assim, você poderia ser um saduceu, doutor da lei, se você estudasse muito. Você poderia ser um fariseu, que estudava muito, doutor da lei. E você poderia ser um escriba, que era um cara que escrevia, que copiava. Isa está perguntando o link. O link está perdido aí nas milhares de conversas do WhatsApp. Mas, não sei onde João, é que tá mais, doutor da lei também não tinha a ver com reconhecimento público, não? Tipo, não só você estudar, mas tipo, pertencer a alguma coisa no sentido de ter um respeito da população? Câmbio. Calma. Então você poderia ter um fariseu que era estudado, um saduceu que era estudado, e você poderia ter um escriba que era alguém que, como a palavra diz, era um copista, né, que eles escreviam, literalmente, mas ao mesmo tempo que escreviam, estudavam as escrituras e se tornavam grandes conhecedores. A partir desse grande conhecimento, aí vem o reconhecimento. A partir desse grande conhecimento, eles, em diálogos com grupos de pessoas, iam mostrando o saber e passavam a ser reconhecidos como, poxa, fulano é doutor nas escrituras. É como se a gente visse uma pessoa hoje que tem um grande conhecimento de arquitetura, por exemplo, como Diego, e ele fala, e caramba, o Diego sabe muito isso. Qual é o nosso doutor de arquitetura aqui no NEP? É Diego, né? Qual é o cara que sabe das coisas da Grécia? João sabe das coisas da Grécia. É mais ou menos isso. O reconhecimento público vinha por eles terem palestras, discursos, conversas sobre a lei, e as pessoas percebiam que eles tinham domínio sobre a lei, que conheciam a lei. Em geral, quem se preocupava mais com isso acabava sendo os fariseus. Por quê? Porque eles tinham esse objetivo de cuidar da lei. Então, se eu quero cuidar da lei, eu só posso fazer isso conhecendo bem a lei. E os escribas acabavam, por tabela, se tornando doutores, porque eles estavam toda hora copiando. Os saduceus e os outros grupos, a gente sabe que os saduceus eram mais materialistas, os zelotes tinham uma preocupação mais política de libertar Israel pela luta de espada, então eles não se preocupavam tanto em saber muito. Mas poderiam se tornar se quisessem, mas isso era mais exceção. De regra, você associa como sinônimo fariseu e escriba, porque esses dois grupos se preocupavam muito em ter um domínio sobre a lei. Agora, nem todo fariseu era doutor da lei, vale salientar. Você podia ser do grupo de fariseu e não ser um cara que estudasse muito, e você não era doutor da lei.
Entendeu? Assim como um cara podia ser um escriba que copiava as coisas, mas ele não se interessava em estar memorizando e em estar ensinando. Então ele é um escriba, mas não doutor da lei. Foi A esse pessoa entendimento. podia ser, inclusive, do grupo dos fariseus e ser iletrado, por exemplo, Sim, né? podia. E uma coisa que o comentário que eu queria fazer é que a gente tende a avaliar tudo como se fosse dentro de uma mesma variável categórica. Eu estou estudando muito estatística, mas enfim, dentro do mesmo grupo. Na verdade, cada uma dessas coisas aí não estão descrevendo um grupo específico de pessoas. O fariseu é um grupo de pessoas, mas quando a gente pega o escriba é uma função, né? E quando a gente pega o doutor da lei, a gente está descrevendo um título. Então são três coisas diferentes: título, Exato. função e grupo social. Perfeito. Fariseu é uma seita, né? Zelote é uma seita, essênio é uma seita. Escriba é aquele que tinha a função de escrever, e o doutor da lei era aquele que, por sua vontade de querer aprender e por sua destreza em ensinar, tinha um título de doutor, né? Beleza. Mais comentários sobre isso, vocês vão lá no link, catem lá no WhatsApp, beleza? Dívida paga. Catei, já. E tinha o ancião também aí, para lembrar, só que o ancião também, a importância dele dentro da sociedade. Eita, já vai outra variável. Claro, tá. Mas vamos lá, vamos, Andrezinho. Volte aí Próximo. passar o slide. A rocha. Moisés, nosso queridíssimo Moisés, principal nome do povo judeu, principal profeta, organizador de leis, recebeu os 10 mandamentos, organizou, a ele é atribuído as 5 principais obras, né? E é um organizador também da legislação civil. Próximo. Libertou o povo judeu, libertou o hebreu lá do Egito. Isso. Cátedra. O que é cátedra? É uma cadeira. E as cadeirinhas que os judeus, os fariseus mais vaidosos, ou que se reputavam, ou que eram considerados mais importantes, eram as cadeirinhas especiais, às vezes fofinhas, né? Um assentozinho interessante, confortável, diferenciado. Era o trono, era um tronozinho, né? Que diferenciava o assento das demais pessoas que ficavam sentadas ali na reunião. Próximo. Só uma coisa em relação à cátedra, né? Assim, eles colocavam essa cadeira para você ter uma referência de que pessoa iria ser, tipo, orador daquela tarde ou daquela noite lá na sinagoga. Mas o que Jesus denunciar é assim: os fariseus estão sempre querendo sentar naquela cadeira. Esse é o problema. O problema da cadeira em si não existe. É só como se fosse uma tribuna. A gente tem a tribuna, porque é o local que vai ser designado para alguém ficar, e ela é disposta dentro do salão, para que as pessoas possam saber de onde vai vir a palavra. Agora, você fica ansioso: eu quero ser o tribuno, eu adoro ser o tribuno, eu adoro fazer palestra. Aí é a sua vaidade, certo? A tribuna em si não tem problema, e nem a cadeira na sinagoga tem problema. O problema é o seu desejo de querer estar sempre em evidência. Vamos seguindo. O filactério, esse aí é objeto de muita curiosidade, né? E aí, quem viu nada ortodoxa, que eu recomendo, porque realmente é uma série diferenciada, maravilhosa, dá para fazer muitas reflexões a partir dela, belíssima, vai se lembrar de alguns personagens, para não dizer vários, que foram vistos na série usando essa caixinha na testa, que traziam os pergaminhos relacionados a passagens do Antigo Testamento, na Torá, né? Êxodo, Deuteronômios, estavam por ali. E aí, tipo, tanto podia ser na testinha, como no braço também, você tinha os lacinhos lá enrolados no braço, que era também considerado, né, João, uma espécie de extensão, né? Eu não consegui captar muito bem se seria uma extensão, mas também está bastante presente na série Nada Ortodoxa. Porque, como diz Haroldo, se você vai colocar a caixinha na testa e também na mão esquerda, eles pensaram assim: bom, é como se fosse uma coisa só. Então colocam essas tiras de couro passando pelo braço esquerdo inteiro, subindo e indo até a testa, para ficarem elas presas, né, as duas caixinhas presas por um único fio condutor. Tem esse simbolismo também, entendeu? São duas caixas, mas quem une é um único fio e aí passa pelo braço. Mas vamos lá. Um comentário rápido sobre o filactério. O sentido disso, eu vi o Rabino Moré Ventura falando no YouTube. Quem não conhece, ele é fantástico. E aí ele falava que surge justamente da necessidade
do judeu ainda hoje, né, dependendo do judeu, colocar mesmo na pele, concretizar a lei, eu quero sentir ele no meu corpo, junto de mim. Tem esse significado, né? Óbvio que é uma tradição que a gente deve respeitar e tem um sentido, não é algo simplesmente um adorno, né? Uhum. Câmbio. E lembrar que nessa caixinha ali tá aquelas passagens ali do Velho Testamento, né? Os textos, vamos dizer assim, em miniatura dentro da caixinha de filactério. Para você guardar a lei e levá-la aonde for, né? Na sua testa, inclusive. Sim, muito próximo de você. Então, o próximo slide vai falar sobre a orla das vestes. O que eram as orlas das vestes? As orlas das vestes eram as orlas das vestes. Era a parte extrema, né, das roupas dos judeus, aquelas roupas longas, né? Alguns usavam togas, isso vai estar no slide seguinte, ou em um dos slides seguintes. E nós já sabemos disso, isso, Dieguinho, que Tim Vanessa nos deixou isso em forma de arte, né? Nas vestes das roupas judeus havia um fiozinho, né, com azul púrpura, como nessa foto aí, e quando as pessoas vissem esse fio, elas deveriam se lembrar de cumprir os mandamentos. Era mais um símbolo exterior que visava, nesse caso, auxiliar, né, as pessoas a se lembrar de cumprir os 600 e tantos mandamentos que haviam na lei. Inclusive, essa quantidade exorbitante de mandamentos para serem decorados, memorizados, conhecidos, ela era dos elementos que levavam à conclusão de que o fardo era muito pesado. O fardo que os fariseus propunham era muito pesado para as pessoas memorizarem isso. Tem um comentário de alguém, eu acho que é Charles Chaplin, que fala isso lá na frente. Por mim, pode seguir. Só para os meninos estão falando aqui no chat, a música é Veste de Amor, né? Que é quando Jesus encontra a mulher hemorroísa, os evangelistas narram de forma explícita que ela tocou nas vestes, nas orlas das vestes de Jesus. Vai cantar hoje? Vai cantar hoje essa música? Bora, vamos cantar, podemos cantar. Isso explica, isso ajuda a entender o simbolismo da passagem, né? Da cura real daquela mulher hemorroísa, que em última análise se originava da desconexão que ela teve com aqueles mandamentos, com as leis de amor, enfim. O próximo slide é sobre toga estola, muito conhecido também, muito visto aí nos filmes, nada ortodoxo tem, e é bem curioso, porque isso faz com que os fariseus, não é fariseus não, os ortodoxos, esqueci agora o nome do... Qual era o nome, Sam? Da turma? O Sátima? Não. Isso. Diga aí. Da comunidade, Sátima? Isso, exato. Eles usavam, inclusive quando iam viajar, né, não eram exatamente uma toga como essa, mas eram roupas bem compridas, isso era um diferencial, né? Até hoje, né, isso, assim, tem os juízes no Brasil usam toga, né, mas eu acho que a raiz aí já é romana, né? De todas as formas, era uma vestimenta que naquela época não era tão incomum. Mas os judeus usavam isso, os fariseus usavam isso, notadamente os sacerdotes tinham algumas roupas diferenciadas nesse aspecto, que os faziam diferenciar, como dito, das outras pessoas que ali estavam. Próximo. Reclinatório. Era um lugar de honra na hora que a turma estava fazendo a refeição. Né? Então, eles gostavam... Oi. Meu Deus, André falando assim, eu tô nervosa aqui. Pera. Sobre a questão das roupas ainda, uma das interpretações da parábola do bom samaritano, né, do ajudar o rapaz caído sem saber a classe social ao qual ele pertencia, né, já que os ladrões tinham roubado ele, levado as vestes, e as vestes eram uma das formas de identificação, né, da sua classe e tal. Enfim, era isso, câmbio. Beleza, show de bola. E aí uma fotozinha que João escolheu com muito carinho, né, que mostra que a mesa não é a mesa como a gente entende hoje, né? A galera sentava no chão, pegava a comida com a mão, né? E tinha um lugar especial, esse lugar era o reclinatório, que era um lugar também almejado, desejado, de forma ansiosa e pretensiosa pela classe do judaísmo da época, em face de quem a crítica de Jesus se dirige. Beleza? Acho que é bem tranquilo, né? Bom, eu não quero atrapalhar aí, só para não passar, aquele slide anterior lá que falou lá da quantidade de leis lá, que era 619, eu fiz as buscas ali e vi lá na Bíblia de Haroldo, o comentário está correto, 619, mas só que todas as buscas que eu fiz
na comunidade judaica, vamos assim, onde fala sobre o judaísmo, é 613. Eles 13. explicam até os detalhes, vamos dizer assim, e de onde que vem aquela coloração do tzitzit. Só isso, só para, às vezes, alguma pessoa olhar ali e ver que não está correto, mas na Bíblia de Haroldo lá estava correto, aquela lá tá certo, não foi colocado errado ali. Mas nas buscas que eu fiz ali, não bate com o que os judeus, né, professam. Em geral eles dizem 613 mandamentos, isso é verdade, em geral se diz isso. Eu coloquei a nota como Haroldo coloca, 19, mas em geral é 613 mesmo. Mas enfim, toda vez que eu falo ali que são mais de 600, eu nunca dou um número exato. Eu acho uma forma bem segura mesmo de... inclusive, eu falei 600 e pouco porque eu me lembrei disso na hora do que Isa falou. Aí eu acabo falando 600 e pouco, não vai errar, né? Não. Boa, viu, Isa? Obrigado, viu? Tem a sinagoga, né? O próximo slide. Quer falar, João? Sim, a sinagoga, a gente sabe que quando eles foram presos, né, e foram para a Babilônia, houve a destruição do templo, né, isso mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, e aí lá na Babilônia eles não tinham mais templo, eles começaram a fazer então reuniões em locais pré-determinados para isso. O nomezinho é Beit. Beit, eu esqueci o outro nome. Beit em hebraico é casa. Seria casa de estudo, casa de oração, como a gente fala hoje, a casa espírita, certo? Esse nome sinagoga já é um nome grego, significa você ter uma congregação, mas nenhum judeu fala assim, eu vou para a sinagoga, eu vou para Beit alguma coisa, vou para casa de estudo, e isso até relembra o que a gente faz no espiritismo, né? E a questão da conexão com a primeira revelação, nós temos uma casa em que a gente estuda, em que a gente faz orações, em que a gente ajuda as pessoas. O nome sinagoga já é um nome grego, então era isso. Eram esses centros de referência de estudo, de oração, até algumas vezes de certos julgamentos, né, pelo rabino mais proeminente, até que fosse levado ao Sinédrio, que seria a Suprema Corte, você fazia ali mesmo na sinagoga. Né? E ainda hoje em Israel tem sinagogas e no mundo inteiro, na verdade, a gente trouxe uma foto aqui, uma sinagoga bem pertinho da gente aqui de João Pessoa, pelo menos, né, em Recife, que é a sinagoga que é considerada a primeira sinagoga das Américas. Então, a gente sabe que na época da colonização, mais ou menos no século XVI para XVII, muitos judeus da Espanha e de Portugal vieram para o Brasil e ficaram aqui na costa nordestina. E aí fundaram comunidades em Recife, e aqui em João Pessoa e no sertão aqui da Paraíba também, mas Recife foi mais proeminente, eles fizeram essa sinagoga lá. Parte desse grupo foi para os Estados Unidos, para o que hoje é a ilha de Manhattan, e o pessoal até fala assim, se os holandeses tivessem ficado por aqui, o pessoal não tivesse ido para Manhattan, o centro comercial do mundo hoje seria Recife, João Pessoa e não Nova York, né? Choremos, nós somos brasileiros, mas a história é essa. Vamos seguindo, tá aí a sinagoga de Recife. Um dia a gente pode marcar até uma visita, né? A gente tinha até falado nisso, mas enfim, seria bom a gente conhecer. Rabi, que é uma palavra que a gente já falou muito aqui também, né, que literalmente significa mestre, a palavra é mestre, em hebraico significa isso, e aí tem as três variaçõezinhas que aparecem aí, que o Davis fala, que é Rab, que é o mestre, que seria um grau inferior. Quando você fala Rabi, você já está dizendo meu mestre, então já é aquela pessoa específica, já não é o grau, assim, genérico, mas é o específico, que é um grau médio, e o Rabone, que seria o meu querido mestre, né? Já tem um grau de intimidade maior, tem a ver com querido, já. Quase um senhor, né? Que você segue assim, já nem sem praticamente questionar, que era o grau mais elevado aqui em termos de intimidade, certo? Isso aí quer dizer, em termos de intimidade, discípulo-mestre. São esses três, Rab, Rabi e Rabone. É assim que Madalena fala para Jesus, quando Jesus aparece em espírito para ela, depois da crucificação. Ela fala Rabone, né? Ela é emocionada, diz isso, que é o quê? Meu querido mestre. Né? Então, tem isso aí. E agora a gente vai ver os comentários bíblicos. A gente colocou aqui alguns slides, não são todos os versículos, né? E a gente, então, pode destacar algumas coisas assim. Champlin faz uma introdução, certo? Nesse comecinho, né? Citando o versículo 1. Ele introduz aqui os comentários que ele vai fazer. E ele diz que nesse bloco inteiro a gente vai ver os sinais, né, dos religiosos que são hipócritas,
ou seja, fingidos. A palavra hipocrisia tem a ver com fingimento, tem a ver com você fazer algo que, na verdade, você não é. É um teatro, né? É a falta de coerência. Ser hipócrita é isso, é ser um fingido. E aí ele cita, né? Ele gosta de citar os números, né? Ele vai categorizando as coisas. 1. Com frequência são aplaudidos e recebem posição de autoridade em postos de religião. 2. Né? Não praticam seus bons preceitos. 3. Gostam de ser honrados, gostam de títulos, ostentação, enfim. Tudo que vai aumentar o orgulho, eles vão querer. Né? E aí Jesus dá uma grande lição de humildade, dizendo que um caminho de um verdadeiro religioso não seria esse. Um religioso que busca a união com Deus não vai entrar num caminho de aparência. Né? Deus sabe o que se passa nos nossos corações e aparências podem enganar as pessoas por um tempo, mas enganar nós mesmos e a Deus a gente não tem como. Depois ele fala da cadeira de Moisés, né? Se assentam os escribas e os fariseus, a gente viu a questão da cátedra. Então, Moisés, a gente pode imaginar como sendo... Cátedra é um termo usado muito nas universidades, né? Então, quando você tem aquela grande figura de respeito, que é um superdoutor em uma determinada disciplina, você diz a cátedra de Isaac Newton. Aí foi ocupada por outro carinha lá na Inglaterra e todo mundo, agora o físico tal está ocupando a cátedra que foi de Newton. Então, assim, quando você se torna uma sumidade em determinado assunto na universidade, você tem uma cátedra. Isso é muito coisa da Europa, você tem muito isso. Então, Moisés era o catedrático por excelência em termos de lei, né? Afinal de contas, foi ele que trouxe a lei, foi ele que escreveu, possivelmente, os textos da Torá, e era o grande inspirado de Deus. Então, era a grande referência. E os escribas e os fariseus disseram assim, bom, Moisés já foi, alguém tem que assumir esse posto de liderança, alguém tem que substituir Moisés, que não está mais aqui. Como Newton já foi, alguém tem que ser o próximo físico de grande notoriedade que vai assumir a cátedra deixada por Newton, mais ou menos era isso. E aí, Champlin vai dizer que religiosos que tinham autoridade depois de Moisés, né, e agiam como intérpretes, né, dos seus escritos, eram reconhecidos nessa função. Hilel, né, é um grande doutor fariseu, aqui a gente reconhece, então ele merece ter esse destaque, etc. e tal. Né? O que Champlin vai destacar é o que acontece conosco dentro do cristianismo. Ele vai dizer o quê? No caso da autoridade da igreja cristã, ninguém poderá ocupar o assento de Cristo. E isso faz notável contraste no âmbito da distribuição de autoridade entre a congregação judaica e a igreja cristã. Embora a gente veja no movimento cristão que isso aqui não foi seguido. Jesus disse claramente, né? O vosso guia é o Cristo. Mas a gente muitas vezes vê figuras humanas querendo assumir essa função, não de um organizador, né? Não de um diácono, que literalmente em grego é um servidor que vai organizar, coordenar, mas a função mesmo de um chefe, né? Ismael citou aí o papado, de fato, né? Figuras assim que querem realmente substituir o Cristo. Não, eu agora estou no lugar do Cristo, estou na cadeira de Pedro, né? Eles dizem isso. Pedro era o chefe da igreja primitiva de Jerusalém. Agora nós que somos os papas estamos na cadeira de Pedro. Então, assim, eles não entenderam a mensagem de Cristo, repetiram o mesmo erro que os fariseus cometeram, né? Alguém quer falar? Eu estou ouvindo algum chiadinho, fique à vontade. Viu? André quer correr. Mas assim, tá claro, né? A questão da cátedra como uma referência de uma pessoa que ia para a função de liderança dos ensinos, né? E aí os fariseus meio que usurparam isso, em certo sentido, não tendo a parte moral desenvolvida, mas queriam dar uma de fiscais da vida alheia. Vamos lá. E aí ele fala dos fardos, Champlin fala da questão dos fardos, né? Jesus diz assim, eles botam muitos fardos nas pessoas, mas eles não conseguem nem com o dedo, e nem querem sequer com o dedo mover esses fardos, né? Então, carrega aí você, não vou ajudar nem a limpar a poeirinha que está aqui com 3 gramas, você que se vire para carregar, não ajuda em nada. E aí vem um comentário de Champlin que a gente já escutou lá o Kivitz falando, né? Da função do fariseu em fazer uma cerca em torno da lei, de proteger a lei. Eles tinham um grande zelo em relação a isso. Só que foi um zelo exagerado. Colocaram muito mais coisa do que tinha na lei. O Kivitz falou, o jejum é 1 vez por ano, e eles faziam, às vezes, 2 vezes por semana, até contrariando o que Moisés tinha deixado, né?
não só acrescentaram coisas, mas fizeram coisas que Moisés disse o contrário. Então, assim, houve uma deturpação nesse sentido. E acabavam que as pessoas eram levadas a se sentirem assim, culpadas, miseráveis, porque não conseguia viver o que era humanamente impossível, né? João, Pois não? e tem até em estudos sobre o sábado, né? Acho que é Pastorino que diz que Jesus, nas colocações dele, vem mostrar que ele era o grande conhecedor do Antigo Testamento, né? Justamente em contraponto daquelas pessoas que estavam deturpando a lei. Então, por isso que ele incomoda, né, e gera tanta situação, justamente ele vem mostrar que tem autoridade e que conhece. E, gente, vocês estão fazendo errado. Oxente. Exatamente. Ele tinha toda a autoridade para assumir a cátedra de Moisés, né? Ele podia dizer assim, ó, vocês aí usurparam a cátedra de Moisés, mas, ei, vocês não têm reconhecimento moral para isso não, mas eu tenho. E mostrava que tinha, né? Citava as escrituras toda hora, quando era colocado em pegadinha, e diziam, como é que vocês leem? Ele dizia isso, né? Como você lê? Como é que você interpreta? E aí ele vai dar a interpretação a partir da grandeza moral dele, e claro que era uma interpretação muito mais condizente com o próprio Moisés, né? Mas vamos lá seguindo. Aí tem uma continuaçãozinha do Champlin, achei muito interessante isso aqui, porque ele vai colocar de novo aqueles pontinhos, né? A repreensão de Jesus tinha 3 elementos. Ó. Primeiro, os fariseus faziam da religião uma carga e não um motivo de alegria. Isso é muito bonito, porque às vezes a gente está no espiritismo e diz, poxa, eu tenho que ir para o centro, né? A reforma íntima é difícil, é um martírio a reforma íntima, né? E você perde a alegria de viver, que Jesus falou que a gente deveria ter alegria. Então, se você está vivendo uma moral cristã, que você está ficando mais triste do que alegre, alguma coisa está errada. Você está colocando fardo pesado demais em você. Então, a natureza não dá saltos, é um processo lento e gradual. Então, não tem que ser uma coisa martirizante. Uma hora ou outra, você tem que fazer um esforço maior, né? Você tem um evento, um congresso, alguma coisa num sábado que você tem que fazer de manhã, você está com preguiça, não quer fazer. Mas nada que vá comprometer a sua saúde e tirar a sua alegria de viver, o prazer que a gente tem que viver. Né? Tem gente que entra em depressão porque está vivendo a religião de forma exagerada e cai numa depressão. E isso não é saudável, né? E ele fala assim, ó, matavam a alegria da inquirição espiritual. Achei bonito isso, porque para você fazer inquirição espiritual, ou seja, investigar as coisas espirituais, contemplar, estudar, você tem que ter tempo. Você não pode estar atado com um monte de obrigações legalistas. É como Aristóteles dizia, a filosofia nasce do ócio. Se eu não tiver tempo livre para me dedicar à contemplação e à meditação, eu não vou conseguir investigar os mistérios da natureza. Então você fica tão preocupado com o copo, com a roupa, com o dia, com isso, com aquilo que faltou o tempo livre para você relaxar e deixar a inspiração vir, né? Isso a gente tem que ter, pois não? Mas não só essas atividades da religião, mas os próprios conceitos muitas vezes são utilizados para aprisionar, né? Como esses grandes fardos. E a gente pode trazer isso muito para a doutrina espírita, de que a doutrina espírita é altamente consoladora e libertadora, mas muitas vezes nós utilizamos determinados conceitos, e até para nós mesmos, não é nem para os outros, e aquilo acaba lhe prendendo muito numa autocobrança excessiva, que até a Nay falou no início, que existe essa cobrança de uma postura no outro, mas também uma autocobrança excessiva de nós mesmos, e algo que deveria libertar, na verdade, ele prende. Então tem muito isso também. Exatamente. A gente fala assim, mas porque Divaldo, porque Haroldo conseguem fazer palestras, né? Toda semana. Eu não consigo nem fazer um exórdiozinho. Ai, meu Deus. Haroldo é Haroldo, Divaldo é Divaldo. A gente tem que fazer o que a gente pode fazer. Não é estar se comparando com outros, né? Eu sou um principiante aqui de fazer caminhada e já quero correr uma maratona da São Silvestre. Então, tem muito isso de orgulho nosso também. Olha para uma pessoa que é referência e você quer seguir o que aquela pessoa faz de forma mecânica e você vai ficar triste, você não vai dar conta do que você realmente poderia fazer. Em vez de estar fazendo coisas mais simples com amor, você está querendo abarcar o mundo inteiro, né, com a cara fechada, com raiva, enfim. Seu coração não está aí. Então, é um processo de autoconhecimento, saber em que grau a gente pode ter e fazer o que a gente consegue com o coração, com alegria. Né? E no finalzinho ele fala assim, ó, os fariseus haviam perdido o espírito da verdadeira religião.
substituindo esse espírito por diversos ritos e cerimônias e por intermináveis regulamentos. É o que Witt se chama de legalismo, né? Ficavam muito preocupados com esse aspecto legal. Aí ele fala também, o Champlin, dos assentos nas sinagogas, né? A gente já falou disso, que o pessoal se sentava, os outros ficavam de pé, é meio que diferente do que acontece hoje, né? No Oriente, quem está escutando fica de pé e quem está falando se senta. É diferente do que a gente faz hoje aqui no Ocidente. Tem a questão da casa das viúvas, é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque está lá em Lucas, e aí Champlin vai dizer que as viúvas lhe eram presas especiais, e o fato que se aproveitavam dos indefesos agravava a culpa deles. Como a gente falou, né, no começo, a mulher não tinha uma oportunidade de emprego, carteira assinada, salário. Ela vivia na dependência de parentes. Muitas vezes tinha que mendigar ou se prostituir. Então eram figuras frágeis, né, presas frágeis para quem queria fazer um tipo de exploração. E aí o Champlin fala, vários escritores judeus mencionam como os líderes religiosos exploravam as mulheres. Aí ele cita os textos de Flávio Josefo, que mostram que a esposa de Feroras, irmão de Herodes o Grande, pagou as multas de milhares de fariseus que tinham sido multados por se recusarem a prestar lealdade a César. Então, pegaram essa mulher rica, né, para poder cobrir as multas dele. Devem ter feito uma lavagem cerebral, colocando questões assim, se você não fizer isso, você vai ter uma punição, você vai para não sei aonde, para o Sheol. Devem ter feito uma lavagem cerebral nessa mulher para ela poder dar o dinheiro, né? É o que a gente imagina. No Talmud, aí ele cita aí o Talmud, temos clara evidência de pilhagem e abuso de viúvas por parte de hipócritas religiosos. Então, havia realmente uma exploração de quem vivia em fragilidade. E aí, já indo para o final, tem a questão do Rabi, e nós já falamos sobre isso. O Champlin vai dizer que na igreja cristã só Jesus merece esse título, todos nós outros, né, somos irmãos, ninguém aqui é mestre de ninguém. E aí vem a questão do pai, que é um comentário bonito que Champlin faz, resgatando o sentido aramaico do Abba. Né? Esse sentido aramaico ele é muito, muito importante. Ó. Ele vai dizer que o vocábulo empregado no texto é grego, né? Porque o texto está escrito em grego, é o patera, e o correspondente aramaico, Abba. Né? E aí, Champlin diz que Jesus teria proibido, né, o emprego desse termo como um termo de chamamento. Em que sentido? De você colocar aquela pessoa chamada por Abba na categoria de um pai, de um líder. É nesse sentido que Jesus quer dizer, não chame aquela pessoa de pai no sentido de o líder, o Senhor, aquele que me guia. Né, aquele que me guia. E aí Champlin fala que, na época de Jesus, né, autoridades religiosas buscavam ostentar esse título para que o pessoal dissesse, vai falar com o pai Mateus, vai falar com o pai José, vai falar com o pai João, né? A gente tem isso. Então, pai deve ser reservado, como Jesus fala, só a Deus. Só a Deus. E aí é engraçado que o Pastorino vai fazer uma crítica, assim, a nós do Espiritismo, e a gente também usa isso, na Umbanda também tem muito isso. Ó. A gente fecha com essa questão aqui do Pastorino, que ele fala que para o povo hebreu só recebia esse nome de pai os grandes patriarcas, né? Daí o nome patriarca, que era Abraão, Isaac e Jacó. E o nome de mãe, as grandes matriarcas, que seriam quem? As correspondentes desses patriarcas, Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Né? E ele diz que os escribas gostavam de ser chamados de pai, e diz que tem um livro com esse título, assim, Sentença dos Pais. Né? Esse aí, Pirkei Avot, seria nesse sentido. E aí ele fala do que aconteceu na Igreja Católica, né? Que tem o padre. O que é padre? É pai. É porque no português a gente tem a palavra pai e tem a palavra padre, né? Mas se você vai para outras línguas, você chama o sacerdote de pai, literalmente de pai. Em português a gente consegue separar, fulano é o padre. Não, mas padre é pai. É isso que ele está dizendo. Aí coloca o francês, né, o père, e coloca o father aí na questão do inglês. Mas aí a gente pegou, de fato, na cristandade, esse mau costume. Né? Fala dos pais também, da igreja. Né? Papa é o grego de pai. É o papa. É a forma assim até carinhosa de falar. No grego, pai é o papa. Justamente isso. Então, a gente acabou pegando isso. Aí ele fala aqui no final, ó,
interessante observar que a vaidade inominável não está circunscrita aos encarnados, acompanha a personagem para além da sepultura. E vemos os pretos velhos da Umbanda, né? Porque não tem os pais, né? O pai velho, pai tertuliano, pai, enfim, pai isso, pai aquilo. E a gente também, no meio kardecista, a gente usa muito a questão do guia, né? A gente usa muito a questão do guia. Pai a gente não fala muito, pai é mais da Umbanda. Mas o guia a gente usa muito dentro do espiritismo. É uma crítica que a gente poderia fazer. Na questão da João, humilhação, pois não? Não, pode terminar, depois a questão da humilhação. Eu ia falar a questão da humilhação. Só Você pode ser já vai slide? passar, né? É uma coisa só rapidinho sobre essa crítica. Eu acho assim acho que talvez a gente vá ver na parte dos comentários espirituais, mas eu creio que a reflexão mais importante e essencial que Jesus está nos trazendo aqui não é nem tanto dessa questão da denominação, mas como nós, até mesmo no meio espírita, isso se torna uma mensagem muito atual. Nós temos, por grande referência, muitas vezes, nós temos essa mania, ter como grande referência outros homens falhos, outras pessoas, né? Haroldista, Divaldista, Raul, enfim, todos os grandes expoentes, e a gente termina tendo como grande referência eles, que são homens falhos, homens que trazem muitas reflexões, homens e mulheres que trazem muitas reflexões, mas se eles falham, a gente também falha. Então é importante a gente não perder a nossa grande referência, até mesmo a individualidade e a importância da gente construir as nossas próprias convicções, né? Mas acho que o principal aí é a gente não desviar da grande referência, o grande pai, o grande exemplo de bondade. E a gente tem essa mania de pegar alguém para guru, né? Isso. Eu acho que essa reflexão é importante. Que aí entra a questão do guia, né? Que é o líder. Aí e até um problema para a própria pessoa, né? Que está recebendo todo esse fardo. Exatamente. De ser, na verdade, as expectativas altíssimas das pessoas e de ter toda essa responsabilidade de guiar, né? Então é complicado. Exato. Aí, eu lembro que Haroldo falou em Recife uma vez, né? Ele deu um carão danado, assim, num semestre da vida. Eu vi pela internet ele dizendo: vocês não vieram aqui para ver Haroldo, porque eu estou ouvindo, vamos ver Haroldo. A gente vem ver Jesus. Então, Haroldo já padece disso, né? E acaba sendo até uma pedra de tropeço se a pessoa não tiver muito autocontrole, ela vai se envaidecendo, se torna um João de Deus da vida, lá de Goiás, e faz o que ele fez. Porque as pessoas seguiam cegamente. É preciso dizer isso, é preciso dar nome ao que acontece. A gente está falando do que acontece no mundo, e isso é notório, público, não tem nenhum tipo de segredo aqui. Então, se você tem uma adoração cega, né, uma crença cega, uma confiança cega em determinada pessoa ou espírito, você pode cair numa mistificação, num fanatismo e ser enganado. Você perdeu o seu senso crítico. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém aqui é infalível. Infalível só Deus. Então, esses guias são momentâneos ali, temporários. Nessa parte da humildade, para a gente fechar, né? Não tem a ideia nunca, de forma nenhuma, de você menosprezar a si mesmo, né? De você se sentir inferior. A ideia aqui é de você realmente desenvolver a humildade, né? Então, um verbo poderia trazer uma significação melhor aqui, seria qualquer um que a si mesmo se humildar, né? A gente viu aquele verbo esperançar, o verbo pasear. Então, você precisa se humildar, se tornar humilde. Essa é a lição que está dentro desse contexto aqui. Né? Como o tempo já passa, André, eu vou deixar aquele finalzinho que tem um resumo de Pastorino para a gente ver em outro momento, certo? E a gente já pode ir para a prece. O Pastorino faz só um resumo aqui que a gente já viu. A gente vai para a prece final para não estourar tanto. Beleza? Perfeito, gente. Então, vamos aí para a nossa prece. A sugestão de o companheiro Paulo é vestes, né? Deixa eu ajeitar aqui o telefone, que hoje eu estou no telefone. Bom, gente, eu não estou conseguindo ajeitar aqui, não, mas... Vai assim, vai. Todo mundo de olho fechado mesmo, vamos embora. No
No violão é principal, vai. Tá aqui. Ele tá aqui. Vamos fechar os nossos olhos e lembrar da mulher hemorroísa, né? Tocando as olas da veste de Jesus. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde, e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou.